responsabilidades apenas que variam de 2 a 8 anos de prisão. A decisão foi tomada durante a leitura da sentença pelo juiz da causa, Rodolfo Rocha, que considerou haver provas suficientes da prática de ilícitos por parte dos réus relacionadas com abuso de cargo e prejuízo ao erário público. Na sua intervenção, o juiz Rodolfo Rocha explicou que o tribunal concluiu que os acusados agiram à margem da lei ao procederem contratações irregulares, violando normas estabelecidas na administração pública. No processo, figura antigo administrador do distrito de Micanhelas, Calixto Mussa, antigo diretor dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Micanhelas, Celestino Emílio Corocho, e antigo Recursos Humanos, Alberto Bascolo. No âmbito do caso que remonta entre 2018 a 2020. O processo teve início em 2021 após suspeitas de irregularidades que teriam causado prejuízo ao Estado moçambicano, avaliado em cerca de 55 milhões de meticais. O Tribunal Judiciário do Distrito de Micanhelas decide, em nome da República de Moçambique e da lei, em julgar procedente por provar o cúmulo material das penas é condenar o arguido Celestino Emílio Corocho a uma pena única de 8 anos de prisão, 8 anos de prisão e 3 anos de multa à quantia de taxa diária mínima de 250 meticais. O cúmulo material vai ao arguido Alberto Bascolo, condenado em uma pena única de 36 meses e 12 meses, 36 meses de prisão e 12 meses de multa à quantia de taxa diária. Para o arguido Calixto Mussa, vai condenar a uma pena de 2 anos de prisão e 1 ano de multa à quantia de taxa mínima de 200 meticais. Pela situação em haver material. Por sua vez, o diretor do Gabinete do Combate à Corrupção na província do Niassa, João Felipe Chaua, em entrevista à nossa equipa, disse que a justiça foi feita e sustentou que os réus atuaram de forma consciente e coordenada, defendendo a responsabilização dos mesmos como forma de desencorajar práticas semelhantes no setor público. A justiça foi feita. Hoje foi a leitura da sentença. Como presenciaram, as penas aplicadas foram graduadas em função da responsabilidade de cada um. O advogado de defesa, Soares Nicachapa, contestou a decisão, alegando que os seus constituintes foram injustiçados. Afirmou que não foram apresentadas provas consistentes que sustentam a acusação, considerando que o tribunal baseou-se em suposições. Não estamos satisfeitos com a medida tomada pelo tribunal. Não estamos satisfeitos porque, como conseguiram perceber, a pena máxima que foi aplicada para uma das partes, ou um dos corpos, foi de 8 anos de prisão. Os bens deles foram revertidos a favor do Estado. Nós entendemos essa pena ser um pouco pesada. O caso, que vinha sendo acompanhado com atenção pela sociedade local, levanta preocupações sobre a transparência e o cumprimento dos procedimentos legais no setor da educação, sendo visto como um marco no combate à corrupção e má gestão de recursos públicos no distrito de Micanhelas, no Niassa. Após flagrante em situação de cobranças ilícitas e poluição sonora, a Polícia Municipal apreende 8 viaturas de transporte de passageiros da rota Museu Machazine.
A Polícia Municipal da cidade de Maputo apreendeu 8 viaturas de transporte semicoletivo envolvidas em diversas infrações, com destaque para cobranças ilícitas, encurtamento de rotas e poluição sonora. Entre os casos, sobressai uma viatura que operava na rota Museu Machazine, alegadamente associada com comportamentos impróprios envolvendo alunos, incluindo o consumo de bebidas alcoólicas. Somente aqui no Parque Central da Polícia Municipal temos 8 viaturas por vários tipos de infrações, desde cobrança de tarifas não aprovadas, circulação sem documentos, sem carta, sem livrete, e também temos aqui questões concretas de injúrias aos passageiros. Desta vez foi uma denúncia sobre uma viatura Machazine Museu por poluição sonora. Esta viatura é transporte semicoletivo de passageiros para Machazine Museu, mas por a prática habitual, eles têm feito o transporte escolar, eles vão selecionando passageiros através de instrumentos que podem aderir nesse transporte, são público infanto-juvenil, a maior parte deles que vão à escola secundária, e dentro deste carro, por causa da poluição sonora, eles acabam aproveitando, cometendo outro tipo de infrações. Nesta viatura, ano passado propriamente dito, nós temos fotografias documentadas. O próprio proprietário da viatura assinou termos de compromisso em que temos fotografias de menores consumindo bebidas alcoólicas. Ora, o consumo de bebidas alcoólicas abre espaço para outro tipo de licitudes que não podemos mencionar, mas há clareza de que haviam danças que mostravam que eram obscenas. Daí que a viatura até tem cortinas, porque em algum momento fechavam as cortinas e o agente fiscalizador não tinha a possibilidade de visualizar o que havia no interior da viatura. Segundo o porta-voz da corporação, José Ganhade, foram aplicadas sanções aos infratores, enquanto algumas situações continuam a ser tratadas numa fase de sensibilização. As viaturas que entram para a cidade de Maputo é muito fácil, nós interpelamos e neste momento fazemos trabalho junto com os proprietários das viaturas. Eles são notificados, eles comparecem, assinam o termo de compromisso, são aplicadas multas devidas. Por exemplo, temos aqui questão de encurtamento de desvio de rota. Aqueles que são residentes são passados multas, solicitam ao proprietário da viatura e conhecem o comportamento dos seus motoristas. E com a nossa contraparte da Matola, quando não conseguimos identificar a viatura aqui na cidade de Maputo, nós informamos e eles também fazem o seu trabalho na Matola. E qual é a variância das multas? A variação das multas, por exemplo, de encurtamento do desvio de rota, a partir de 10 mil meticais até a mais alta 35 mil meticais, por aplicação de tarifas não aprovadas. Neste caso, nós não só aplicamos as multas, neste caso mesmo nós chamamos eles de aração, solicitamos os proprietários das viaturas e, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, havendo espaço para um processo legal um processo criminal, nós indicamos a PRM para procedimentos subsequentes. Mas neste momento, nós não estamos a falar de multas, porque queremos ainda persuadir para que voluntariamente adiram, porque nós queremos que o transporte seja seguro, seja cômodo para todos eles que fazem o transporte semicoletivo de passageiros. O responsável apelou aos passageiros, sobretudo estudantes, a optarem por transportes seguros e exortou os operadores a cumprirem as normas estabelecidas. Nós queremos apelar que façam-se a transporte seguro, aquele que te garante chegar a casa em segurança, garante chegar a casa sem nenhum contratempo. E aos motoristas de transporte semicoletivo de passageiros, exortamos para que continuem a cumprir as rotas, respeitem as regras básicas do trânsito, respeitem o código de estrada e evitem expor a menores ao consumo de bebidas alcoólicas ou outro tipo de drogas. De ressaltar que a viatura da Rota Museu Machazine já foi apreendida várias vezes pelas mesmas infrações. Seguimos agora a província de Nampula, onde há uma alegada tensão em Nacala Porto. Funcionários do município reivindicam 3 meses de salário não pagos pela idilidade. Há abraço de ferro entre funcionários do Conselho Municipal de Nacala e o edil Faruque Momadi Nuro devido a salários em atraso. Instalou-se desde nesta segunda-feira um clima de tensão no Conselho Municipal de Nacala e Nampula, motivado pelo atraso no pagamento de salários de 3 meses aos funcionários e agentes municipais. A instituição não se mostra disposta para resolver a situação, por isso que chegamos até esses extremos. Além dos vencimentos em atraso, os trabalhadores
reivindicam a implementação da tabela salarial única TSU, a aplicação da lei do subsistema de administração financeira do Estado, STAF, o aumento salarial de 15%, alegadamente justificado pela mudança do nível da autarquia e a regularização dos descontos efetuados nos seus salários. Atraso de salário de 3 meses e outros direitos que a instituição não está a levar a sério. Implementação da tabela salarial única e outros. São muitos, mas nós quisemos simplificar. Os funcionários afirmam que desta vez não irão aceitar promessas sem resultados e acusam a utilidade de sucessivos incumprimentos. Diz que a instituição não tem dinheiro e isso não pode ser verdade, porque estes são meses de pico que o município produz mais receita. Isso nós, como funcionários, sabemos que estes são meses que o funcionário não pode ficar sem salário. É o mês, ou são os meses que o município mais produz. Agora, não está a pagar e não está a vir explicar por que não está a pagar. A nossa preocupação cada dia está a aumentar por causa disso. Uma parte tem que ceder para a confusão não prolongar, resolvendo o que os funcionários pretendem. Que tenha uma solução rápida, nem que seja receita, nem que seja para recorrer a outros sítios, pedido de empréstimo, não sei quantos, é a decisão da direção. Nós não participamos na decisão da direção. Por sua vez, o vereador das Finanças do Conselho Municipal de Nacala, Amândio Frederico, garantiu que o edil está a evitar esforços para minimizar a situação. No entanto, reconheceu que neste momento o município dispõe apenas de condições financeiras para pagar um mês de salários, permanecendo os outros 2 meses em dívida. A preocupação dos funcionários é a mesma, a de sempre. Criação de condições de trabalho, pagamento de salários de forma atempada, a preocupação do pagamento através da tabela salarial única e demais reclamações. Há desafios comuns. Na verdade, a preocupação principal é pagamento de salários. Estamos neste momento a migrar para o 3º mês com atraso salarial. Este atraso salarial deve-se justamente o facto de, durante vários meses, vários anos, o município depender das transferências do governo central. E nós estamos a ver que há dificuldade destas transferências chegarem de forma atempada. Para tal, propusemos-nos a um desafio. O executivo e os funcionários. Vamos ao campo, vamos fazer cobranças das taxas. Começamos a cobrar tardiamente por conta do Código de Costura, que também entrou em vigor no mês de fevereiro. Por causa disso, estamos ainda a andar a passos muito largos para tentarmos ganhar o tempo perdido do mês. E neste momento há equipes multissetoriais que estão no terreno, compostas por técnicos de quase todos os setores, na preocupação de cada um poder albergar as zonas em que foram afetos e trazer as faturações. Com base nisso, teremos condições de pagar salários, não esperando pelos fundos das transferências do governo central. Importa referir que no passado dia 2 de março, 14 funcionários e agentes do Conselho Municipal de Nacala foram detidos quando se preparavam para iniciar uma greve por tempo indeterminado, previamente comunicado ao edil. Este assunto promete trazer muita tinta. Em meio à guerra no Médio Oriente, o governo mantém a retórica sobre a disponibilidade de combustível no país até o mês de abril. Temos é que estar preparados para um cenário eventualmente difícil se, portanto, a crise, a tensão geopolítica e a situação, portanto, no Médio Oriente prevalecer, mas vamos naturalmente acionar todo um conjunto de medidas para assegurar que, de facto, os impactos sobre o mercado interno sejam mitigados. Temos um regulador, não gostava de sobrepor-me ao regulador. Temos a AREN, que é o regulador, portanto, no setor de combustíveis, tem estado a apresentar informação, creio que numa base semanal, sobre a evolução dos preços no mercado internacional, e temos uma estrutura de funcionamento
dos preços. Há mecanismos de ajuste e, em tempo oportuno, o regulador virá a terreiro para explicar o que é que vai acontecer aos preços no mercado interno. Neste momento, o país dispõe de estoques suficientes para assegurar, portanto, as necessidades de consumo para o mês de abril. Esta quantidade decorre não só dos estoques que fizemos menção na intervenção anterior. Se estão recordados, falamos de 85 mil toneladas métricas que estavam em desembaraço na medida que havia garantias bancárias associadas e foi possível assegurar o desembaraço deste combustível das terminais oceânicas para os reservatórios. Portanto, combustível associado a uma quantidade de garantias de montante de cerca de 72 milhões de dólares, tendo reduzido para cerca de 12 milhões de dólares. E também, no período de 26 a 30 de março, o país recebeu carregamentos que nós fizemos menção. Portanto, considerando essas quantidades da transferência de combustível em reservatórios nos terminais oceânicos, mais portanto, a emissão de garantias bancárias para a tomada deste combustível, afirmamos que o mercado interno dispõe de quantidades para atender as necessidades de mais um mês. Existem mecanismos do ponto de vista de gestão macroeconómica para poder amortecer o impacto. Podem ser subsídios, podem ser outro tipo de mecanismos. Portanto, não é oportuno estar a detalhar se vamos acionar subsídios. Os subsídios têm impactos adversos porque significam, portanto, pressões no tesouro público. Tudo o que nós temos é que assegurar é que o mercado funcione normalmente, que os cidadãos, ao pretenderem abastecer os seus veículos, tenham combustível nas bombas, que não assistamos à situação que registramos na última sexta-feira, totalmente desnecessária, e que estejamos atentos à informação oficial sobre o que é que está a acontecer no mercado. Segundo a notícia de que somos o segundo país mais pobre do mundo, após esta notícia, o governo contesta dados do Banco Mundial e questiona os critérios para se chegar a essa conclusão. Nós também acompanhamos. O que estamos a fazer é que o Ministério da Planificação e Desenvolvimento entende primeiro que os critérios utilizados pelo Banco Mundial para realizar a sua avaliação são diferentes do inquérito que é feito ao orçamento familiar, o IOF, que é um instrumento interno e nacional que tem sido feito. Até esta fase já foram feitos 5 inquéritos e relatórios apresentados. O último foi feito em 2022 e os elementos que apresenta são diferentes do ponto de vista quer dos critérios utilizados, quer dos indicadores que são utilizados para classificar o índice de pobreza nacional. No entanto, o pronunciamento do Banco Mundial é um parceiro independente, tem os seus critérios. O que se está a fazer agora é pegar a informação, analisar vis-a-vis aos critérios nacionais, para depois o país se pronunciar, se tiver que se pronunciar sobre essa matéria. Mas até aqui estamos apenas a observar e a respeitar um posicionamento e nós vamos apresentar o nosso quando chegar a vez. Nós também acompanhamos. O que estamos a fazer é que o Ministério da Planificação e Desenvolvimento entende primeiro que os critérios utilizados pelo Banco Mundial para realizar a sua avaliação são diferentes do inquérito que é feito ao orçamento familiar, o IOF, que é um instrumento interno e nacional que tem sido feito. Até esta fase já foram feitos 5 inquéritos e relatórios apresentados. O último foi feito em 2022 e os elementos que apresenta são diferentes do ponto de vista quer dos critérios utilizados, quer dos indicadores que são utilizados para classificar o índice de pobreza nacional. No entanto, o pronunciamento do Banco Mundial é um parceiro independente, tem os seus critérios. O que se está a fazer agora é pegar a informação, analisar vis-a-vis aos critérios nacionais, para depois o país se pronunciar, se tiver que se pronunciar sobre essa matéria. Mas até aqui estamos apenas a observar e a respeitar um posicionamento e nós vamos apresentar o nosso quando chegar a vez. Em questão de ensino, olhamos para a Aula Inaugural de Filosofia 2026. A Universidade Eduardo Mondlane debate o legado acadêmico de Luísa Diogo para a economia do país.
Decorreu nesta quarta-feira, no Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo Mondlane, a aula inaugural de Filosofia 2026, orientada pelo professor Dr. José Castiano, com o tema A Não Morte, de Luísa Diogo, o vínculo para a era da independência econômica. Segundo o professor, a aula visa explorar a relevância histórica e econômica de Luísa Diogo, conectando o legado político à independência econômica do país. Longe de ela ser uma homenagem, por ela ser mulher, por ter sido governante, esta aula, mais do que isso, significou olhar para a dimensão filosófica na interpretação do econômico, porque a filosofia muitas vezes não se mistura com a economia porque parece com muitos números, muitas tabelas. Então, eu diria que era uma forma também de homenagear a ela, mas a partir da proposta de uma leitura filosófica sobre a obra dela, no sentido escrito, porque ela escreveu a Sopa da Madrugada, mas também no sentido da sua praxis governativa, não é? Portanto, ela governou com muita integridade e muito exemplo, né? A Não Morte, da Luísa Diogo, de que foi baseado este título? Não, é que ela de facto deixou-nos fisicamente, mas quem deixa um livro ou quem deixa uma obra, deixa a dimensão, não morre, não é? Portanto, é a possibilidade da juventude, dos contemporâneos poderem olhar com um pouco mais de cuidado aquilo que ela fez em vida e projetar em si mesmo uma possibilidade de continuar aquilo por que ela lutou, não é? Mas há um aspecto importante também da não morte, é que a nossa literatura filosófica moçambicana é muito nova. Então ela não pode se alimentar só de livros de filosofia. Tem que olhar para figuras que, pela sua obra, vida, educação, etc., são suscetíveis de leituras críticas filosóficas. Neste caso, ela lutou contra um monstro que não conseguiu vencer, que é o monstro neoliberalismo. Mas o exemplo da luta dela pode fazer com que as próximas gerações, o neoliberalismo tornou-se hoje muito violento, pode fazer com que essas próximas gerações lutem um pouco mais. Ela teve que sucumbir perante as evidências, mas não deixou de lutar. Dr. Ergemino Mucal, presente no evento, afirmou que presenciar a aula representa uma oportunidade de reflexão sobre os desafios contemporâneos da economia e da filosofia em Moçambique. O professor Castiano habituou-nos a fazer, está a nos habituar. Penso que esta é a terceira não morte que ele está a fazer. Fez uma não morte em homenagem a dois grandes filósofos, fez duas, em homenagem a dois grandes filósofos, o Paulin Huntunji e depois Ebussi Bulaga. E esta é a terceira não morte e coincide com uma figura que não é filósofa, é do nosso país e é mulher. E acontece também num outro espaço. As duas não mortes que ele fez foi na Universidade Pedagógica e essa é a primeira que vai fazer, felizmente, aqui na Faculdade de Filosofia. O que é isto, como eu entendo? Trata-se, no fundo, de... A morte humana, biológica, já aconteceu, está consumada. No entanto, as pessoas não morrem definitivamente, não só porque, segundo algumas crenças, a alma, o espírito sobrevivem, mas, do ponto de vista filosófico, significa que uma pessoa só morre definitivamente se ela não deixa legado. E essas pessoas homenageadas deixaram escritos, deixaram outros legados. No caso da nossa querida Luísa Diogo, deixou também um legado de ação governativa e de prática política para o almejado link, né, para a almejada fase de independência econômica, que é o apanágio do presidente Chapa. Ainda nesse aspecto de independência econômica, como é que avalia a situação de Moçambique nos dias de hoje? Eu penso que todos nós temos que estar felizes neste momento. Acaba-se de se anunciar que Moçambique pagou efetivamente a dívida que tinha em relação ao FMI. Não há nenhum moçambicano, creio, fora daqueles que tomaram essa decisão e assessoraram, que evitava essa possibilidade de, a esta altura, Moçambique pagar a dívida. Estou a dizer a essa altura, quer dizer, num contexto em que a economia de Moçambique
num passado recente esteve abalada. O professor Dr. José Castiano observou que o tema busca estabelecer um link entre o percurso histórico de Luísa Diogo e a construção da independência econômica do país, incentivando o debate crítico entre estudantes. Ela tinha muitas ideias de como alcançar, pôr Moçambique na rota do desenvolvimento. A independência econômica significaria autonomia na tomada de decisões sobre o desenvolvimento do nosso país, não é? Então, ela foi o link de duas formas. Primeiro, porque durante a vida ela dirigiu esse processo, foi a chave, como eu disse, da saída de uma economia planificada, socialista, para uma economia liberal, neoliberal, podemos assim dizer. Então, esse é o link que faltava aí. Temos que voltar ao link, que é para percebermos essa fase da nossa história, como é que ela ocorreu. Mas o segundo link é que essa é uma inspiração para aquilo que está escrito aí nas ruas, né? Por um lado, você tem Samora Machel a dizer 1965, independência política, mas por outro lado tens o Chapo a dizer que é o início de uma nova era para a independência econômica. Mas como é que vamos fazer isso? Como é que vamos lutar pela independência econômica num contexto em que a Europa, o Ocidente, se desmoronou com aquilo que eu chamei o descenso de Hormuz, não é? Já não existe o Ocidente, já não existe a Europa, já não existe o Clube de Paris como era. Então, como é que nós vamos, apesar de tudo isso, continuar com a nossa rota de desenvolvimento? Então, a Luísa era um link no sentido de experiência, de sabedoria e de prática governativa que é capaz de nos dar o tal link para podermos chegar até lá. A aula inaugural foi dirigida pelo professor Dr. José Castiano no campus da Universidade Eduardo Mondlane, reunindo docentes, alunos e convidados numa sessão marcada por reflexões sobre filosofia